em relação a esta intervenção de Adalberto Costa Júnior. Foi um discurso de aproximadamente 2 horas para deixar vincada a sua opinião e o seu pensar país e pensar governo, caso vença também as eleições de agosto. Quero ouvir. Primeiro, eu coloquei 5 elementos no discurso de Adalberto. Sim. Ele falou maioritariamente de improviso, foi repetitivo, cansativo e não inovador. Eu acho que quem quer falar de improviso não é para qualquer um. É preciso ter estaleca para falar de improviso. E falar 2 horas de improviso é para Fidel de Castro, é para Jonas Savimbi, não é para qualquer um. E particularmente ter raciocínio lógico no que diz. E veja que ele falou de uma coisa que o público até contrastou, e ele disse, não, era para vos enganar, ou para vos testar. Quer dizer que faltou-lhe discurso lógico em determinados momentos. Foi muito populista, né? Foi um discurso populista, um discurso que não foi capaz de delimitar onde começa a UNITA e onde termina o FPU. Quer dizer que estava na mesma panela, era um sarrabulho, como nós chamamos, de UNITA e FPU. Por esta altura é importante que se comecem a definir as coisas, por assim dizer, até para não confundir o eleitorado? É importante porque se está a falar de uma FPU, essa FPU o que é? É algo que não vai aparecer nunca. Quem vai aparecer é a UNITA. Será que os militantes do Bloco Democrático, os seguidores da Abel, vão votar na UNITA? É uma questão que ninguém pode confirmar. Porque o facto de ser de um partido não significa que automaticamente vai votar no outro em que a direção se vinculou. Deixa-me ir nos elementos que ele... Para mim, os 5 principais elementos que eu trouxe para o seu discurso. O primeiro elemento que ele traz, revisão constitucional. Ele disse que se ganhar as eleições, vai promover a revisão constitucional. Para promover, para efetivar a revisão constitucional, precisa de 2/3 dos votos. E eu não acredito que a UNITA vai fazer um milagre para ter 2/3 dos votos no Parlamento. Tem que ser um milagre, e milagre não vai acontecer. Por isso, é uma falsa promessa. Ele pode dizer que vai voltar a levar essa questão à discussão popular, ou à discussão no Parlamento, sim. Mas induzir as pessoas a pensarem que a UNITA terá 2/3 dos lugares no Parlamento para alterar a Constituição e levar a um presidencialismo com votação direta. Atenção, os Estados Unidos da América também é um regime presidencialista e não tem eleições do presidente direto e não deixa de ser uma grande democracia. Porque nos Estados Unidos, pouca gente sabe que nos Estados Unidos a votação é indireta. E tivemos um caso, Hillary Clinton, né, que teve maiores votos populares, quer dizer, a maioria dos americanos votou nela, mas ela não ganhou. Porque é um sistema de eleição indireta. E nós temos um sistema misto entre direta e indireta. Um modelo quase parlamentarista sul-africano e um modelo, como se aqui chamou, especial, um modelo próprio. Mas é um modelo presidencialista. Para nós alterarmos isso, para que se altere esse modelo, é preciso que a UNITA tenha 2/3 dos votos. Eu não acredito e ninguém me vai enganar que vai conseguir. Segundo elemento, sim, Cabinda. A UNITA não falou nada de novo. O que a UNITA quis dizer, na voz de Adalberto Costa Júnior, é que vai fazer de Cabinda uma autarquia
supramunicipal. Mas por que não falou na expressão autarquia supermunicipal? Para, de forma indireta, demonstrar à população de Cabinda que ele quer uma região autónoma igual à Madeira ou Açores. É inconstitucional. E não conseguirá, porque não vai alterar a Constituição, porque também a Constituição tem limites. Qual é o terceiro ponto? Ainda aqui, nessa questão de Cabinda, lhe associo a questão das Lundas. Pisca os olhos para o pessoal das Lundas numa dimensão federalista que é do PRS. Tenta, de uma forma indireta, copiar o projeto do PRS, que é um projeto federalista, que não é da UNITA. Terceiro elemento. Pisca os olhos para os indivíduos do SINCE e da polícia. Eu não posso compreender como é que um indivíduo que vive a vida toda a falar mal do SINCE, que o SINCE o persegue, que o SINCE é isso, o SINCE é aquilo, e vem num discurso quase que apaziguador para ir buscar os votos dos indivíduos do SINCE e da Polícia Nacional. Quarto elemento. Um discurso baseado sempre na fraude. E quem conhece um bocado da história das eleições passadas, quem esteve à frente do grande sistema de contagem de votos da UNITA era Adalberto Costa Júnior. Ele nunca disse quantos votos a UNITA teve e quantos votos apareceu no sistema. Quer dizer que a fraude continua a ser, para ele, um elemento justificativo de uma possível derrota. Não é correto para um político, e é aquilo que eu digo permanentemente. Com essa linguagem de fraude, afasta os potenciais eleitores para a UNITA. Porque essas pessoas vão pensar logo, se vai haver fraude, se houver fraude, para que eu vou lá votar? Quinto elemento. Num discurso muito vago, Adalberto Costa Júnior passou a mensagem que a UNITA deixa de ser um partido de esquerda e passa a ser de direita. Quando ele anuncia a realização, provavelmente em Angola, provavelmente, porque um compromisso internacional tem que passar pelo Ministério das Relações Exteriores, por uma questão até de um indivíduo cauteloso, antes de trazer isso a público, teria colocado ao Ministério das Relações Exteriores que haveria de engajar Angola numa organização internacional, ou numa conferência internacional em Angola, que ele chama da Internacional Democrática do Centro. A Internacional Democrática do Centro é liberal, é direita. A UNITA, um partido que nasce com previsões comunistas, isso muitos não gostam de ouvir. Para quem não sabe, e leiam os livros dos fundadores da UNITA, a UNITA surge com a influência da mentalidade de Fidel Castro e Che Guevara, comunista. Por isso é que a UNITA consegue os primeiros apoios a partir da China comunista. A UNITA defendia sempre o socialismo africano, negro-africano. O que é que o Adalberto fez? Está tirar a UNITA da sua visão, da sua matriz original, e leva a UNITA para a direita. Embora não foi capaz de dizer isso, porque acredito não disse para não ter contestação interna, porque pouca gente sabe essa diferença entre direita e esquerda, mas as relações da UNITA e os seus parceiros são de direita.
a UNITA perde a sua matriz de esquerda e passa a assumir uma matriz de direita. Uma vez aberta a campanha eleitoral da UNITA, quais são os grandes desafios que acha que o partido terá até as eleições? Começam em Luanda por quê? Luanda vai ter mais ou menos 2 a 3 milhões de votantes, mais ou menos isso, porque Luanda vai representar 2/3 do eleitorado e Luanda vai representar aproximadamente entre 35 a 45 deputados. Quer dizer que é a maior praça no fornecimento de deputados. Escolhe Kazenga por quê? Por causa da periferia. A UNITA perde nas eleições passadas no Kazenga, creio-se a memória não me traiçoa, com uma diferença de 10%, mas perde em Viana por 20 mil votos. Muita gente pergunta por quê? Porque eu conheço os dados. Precisa, e é aqui que acho que vai haver a grande luta, é recuperar os 20 mil votos que perdeu para o MPLA. Estamos em pré-campanha, mas a pré-campanha não se apela ao voto. Todos os partidos que estão na corrida estão a cometer um ilícito. É o que eu queria dizer, nós temos estado a ouvir o apelo ao voto já durante estes atos de massa que estão a ser realizados. Não pode, em pré-campanha não se faz apelo de voto. Não é campanha. É aí que os órgãos da administração eleitoral, particularmente o Tribunal Constitucional, que nessa altura passa a ser o Tribunal Eleitoral, deveria chamar a atenção aos possíveis concorrentes, porque ainda não são, porque só serão concorrentes aqueles que forem aprovados, são pretendentes ao pleito. Quando diz aprovados, o que é que quer dizer? Validados pelo tribunal, é isso? Todos os partidos que pretendam concorrer às eleições deverão fazer a recolha das assinaturas, a entrega das listas dos seus candidatos e o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, validar ou não. Validado, concorre. Não validado, não concorre. Então, ainda não são concorrentes. Não sendo concorrentes, não podem fazer apelo ao voto.